Isaías 9, versos 1 a 7. Ele diz: esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e a terra de Naftali será humilhada, mas no futuro, a Galiléia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que andava na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel, e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás os jugos de escravidão que os oprimias, e os levantarás o fardo que pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados e servirão de lenha para o fogo. Pois, leia comigo, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. E o texto que lemos, escrito pelo profeta Isaías, séculos antes de Cristo Jesus, vislumbra esse tempo de esperança, tempo de mudança, tempo quando Deus interviria na história humana, quando Deus daria aos homens o seu próprio Filho, para que eles pudessem viver um tempo de esperança. Quando Jesus veio, o céu baixou à terra, como diz Paulo aos Romanos, ele se rebaixou à nossa humanidade, se fez homem e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como também nos assinala o Evangelho de João. Mas o nascimento de Jesus é muito mais do que a vinda do Filho de Deus a esse mundo, o que já é extraordinário. É um tempo quando a graça de Deus faz tudo novo. É um tempo quando a esperança dos homens, das pessoas são renovadas. É um tempo quando Deus faz triunfar a sua graça sobre todas as desgraças humanas. É isso que significa o nascimento de Jesus. Ele representa o triunfo de Deus e do bem sobre tudo que há de mal e sobre tudo que é ruim na humanidade. O Natal, meus amigos e meus irmãos, é tempo de esperança, a esperança de que a graça de Deus triunfe sobre todas as desgraças da humanidade, todas elas, uma por uma. E nossa humanidade é uma humanidade atingida pelas desgraças, a opressão, a miséria, a desesperança, a tristeza, a angústia, a dor, a depressão. O Natal representa o triunfo da graça de Deus, da esperança sobre a desesperança. E nesse texto, o profeta nos mostra claramente quais são as desgraças humanas que são desbancadas. Quais são as desgraças humanas que o Natal faz triunfar sobre elas, o bem sobre todas essas desgraças. Natal é tempo de esperança. Primeiramente, a esperança de que a glória triunfe sobre a aflição. No versículo 1 diz: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. A Galiléia era uma espécie de nordeste da Palestina, a região mais pobre, a região mais oprimida, pessoas
pessoas eram espoliadas, pessoas eram oprimidas, pessoas passavam as mais diversas necessidades. Nenhum judeu queria ser visto como galileu. Até nisso Jesus não teve vergonha de assumir-se como um galileu, um pregador galileu, que saiu da espécie de nordeste do Brasil para o restante da Palestina, anunciando a graça de Deus. O galileu era um povo oprimido, um povo que vivia de vergonhas, um povo que sofria. Mas o texto diz que a Galileia dos gentios, que era desprezada, que era desonrada, que vivia tempos de aflição, um dia veria a glória. E que glória seria essa? Porque o Salvador seria um galileu. Foi lá, nas ruas empoeiradas da Galileia, que Jesus começou o seu ministério. Falou do amor, da paz, da bondade. Foi lá na Galileia onde ele morou boa parte de sua vida com seus pais, e lá começou o seu ministério de salvação e de redenção humana. Sabe, irmãos, isso significa que o Natal representa um tempo quando Deus muda a história e muda o jogo na vida das pessoas. Aquelas pessoas que têm uma vida inteira marcada de aflição, de sofrimento, de angústia, de desespero. Quando elas encontram Cristo, quando Cristo nasce em seu coração, elas de fato experimentam um tempo novo, um tempo de glória, um tempo de ressurgir da esperança. Quando Maria cantou o Magnificat, ela diz assim: o Senhor dispersou os que no coração alimentam pensamentos soberbos, e derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. A Galileia dos gentios seria o palco onde a estrela de Davi ressurgiria, onde a estrela de Davi nasceria para iluminar o resto do mundo. Você sabe o que isso significa? Como Deus pega pessoas sem nome, sem história, humilhadas, fracassadas, derrotadas, e as põe em lugar de proeminência na história humana, porque Jesus representa isso, o Natal representa isso, é a esperança de que a glória triunfe sobre a aflição. Talvez você que está nessa noite aqui, ache que a sua vida inteira tem sido marcada de traços de Galileu, de pessoas sofridas, de pessoas angustiadas, de pessoas aflitas, de pessoas derrotadas. Deixe o Salvador nascer no seu coração e experimente hoje um tempo de glória na sua vida, no nome de Jesus, amém? O Natal também é um tempo de esperança, a esperança de que a luz triunfe sobre as trevas. Veja o verso 2, diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, ou verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. É interessante, porque as trevas aqui falam da nossa pecaminosidade, falam da nossa cegueira espiritual, falam do engano, falam de tudo aquilo que é ruim no ser humano. O Natal é o surgimento da luz que bane as trevas, que expulsa as trevas. O Natal é o nascer da luz para escrever uma nova história na vida dos homens. O povo que andava em trevas, da treva da ignorância, da rejeição, o povo da Galileia, o povo da Palestina viu uma grande luz. A luz é a luz que veio do céu. Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas pelo contrário, terá a luz da vida. Meu querido amigo, quando Jesus é Senhor da nossa vida, meu irmão, quando Jesus entra em nosso coração, toda treva, todo tipo de treva é dissipada, é destruída. Tudo aquilo que é mal é quebrado, toda corrente de maldição é destruída, tudo aquilo que pertencia ao reino das trevas, agora é expurgada, e luz de verdade nasce em nossa alma. O cristão é um filho da luz, e ele não somente é um filho da luz, mas ele é a luz do mundo. Jesus disse assim: vós sois a luz do
mundo. Amém? Vocês são a luz do mundo. Jesus é essa luz que traz vida, e vida de verdade ao nosso coração. Natal é tempo de esperança, esperança de que a alegria triunfe sobre a tristeza. Veja o verso 3: tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Onde Jesus chega, nasce a verdadeira alegria. Não é aquela alegria oca, vazia, do riso, da cômica, da comédia. Não é aquela alegria que desperta as nossas sensações, meras sensações humanas. É alegria, não é alegria que vem de fora, é alegria que nasce de dentro da nossa alma. Quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana e ela não lhe quis dar água, ele disse: mulher, se você voltar a tomar dessa água que você está tirando, você terá sede, mas se você beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando Jesus nasce no coração de uma pessoa, meu querido amigo, a alegria de verdade, a felicidade de verdade, e essa alegria não é resultado da contingencialidade das circunstâncias a nosso favor. Não se trata da harmonia das circunstâncias conspirando para o nosso favor. Não, a alegria é derivada de uma paz com Deus, de um conhecimento íntimo do Salvador Jesus Cristo, de uma experiência de conversão e relacionamento saudável com Deus. Jesus oferece alegria a todos os que só experimentam tristezas. Talvez eu esteja falando a algumas pessoas aqui, que tenham adentrado nesta noite com o coração partido, quebrado, arrebentado de tristezas. Pessoas que talvez nessa semana se sentiram tão abatidas que talvez tenham pensado em dar cabo da própria vida. Mas o Natal, eu quero lhe dizer, é o nascer da esperança, a esperança de que a alegria de fato, de verdade, a alegria da paz com Deus brote na alma de todo aquele que diz: Jesus Cristo é o meu Senhor, para a glória de Deus Pai. Em quarto lugar, o Natal é tempo de esperança, a esperança de que a libertação triunfe sobre a opressão e a escravidão. Veja comigo o verso 4: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Os galileus eram povos oprimidos pelos gentios, pelos forasteiros, pelo Império Romano. Eles estavam cansados de serem espoliados, de terem seus direitos privados, de serem pessoas que viviam constantemente na opressão das nações inimigas. E a vinda do Messias representava essa esperança de que definitivamente Deus quebraria a vara do opressor, o jugo do opressor, e tudo aquilo que oprimia o seu povo seria destruído pelo poder do Messias Salvador. E quando Jesus veio, de fato ele quebrou todo o jugo, ele quebrou todo o cetro de opressão que era o seu povo, mas não destruiu o Império Romano, não destruiu os midianitas, não destruiu as nações pagãs, porque os maiores agentes de opressão do coração humano não são as coisas externas, não são os inimigos externos, está na alma. O que oprime o coração humano são as suas iniquidades, são seus pecados, são seus erros, são seus pecados, são suas fraquezas e iniquidades. O que traz culpa, o que traz medo, o que traz angústia, o que traz o sentimento de derrotismo. Jesus é aquele que quebra o jugo da opressão e traz liberdade. Ele disse em João 8,12: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Eu estou falando para um monte de pessoas aqui que certamente são livres do ponto de vista político, são livres do ponto de vista militar, mas muitas pessoas são escravas, oprimidas por tantos desacertos de suas vidas. Hoje, Deus quer trazer libertação para a sua alma. Hoje, o Messias Salvador, que nasceu em Belém e que está nesse lugar, quer trazer libertação e quebrar o jugo da opressão e da tristeza que afugentam a sua alma. Em quinto lugar, Natal é tempo de esperança, a esperança de que a paz triunfe sobre a guerra. Olhe comigo o verso 5. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto para o fogo. O que o profeta está dizendo é o seguinte: quando Jesus chega na vida da gente, tudo aquilo que representa guerra é destruído, tudo aquilo que representa conflito é destruído, tudo aquilo que traz insegurança para a nossa alma é derrubado, é removido. Por quê? Porque é exatamente o que Jesus faz. Todas as pessoas vivem constantes conflitos, não somente contra o seu próximo, mas sobretudo contra Deus. Porque o maior conflito do ser humano não está lá fora, nas ruas, na maldade daqueles que praticam a violência, na maldade daqueles que roubam o nosso erário público, na maldade daqueles que expoliam, que matam. Mas tudo isso só acontece porque há no coração um conflito existencial e espiritual. Nós estamos em conflito com Deus até que Cristo entre na nossa vida. A Bíblia diz em Efésios 2:1 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e éramos por natureza filhos da ira, como inimigos de Deus. Mas em Cristo Jesus nós nos tornamos filhos e a guerra cessa. Meus irmãos, a causa de tanta violência nas ruas, de tanto mal na sociedade, se encontra no interior do ser humano, no coração humano. Há conflitos na alma humana, e Jesus, quando Ele nasce no nosso coração, toda guerra põe um termo final, toda guerra é cessada, nós nos tornamos amigos de Deus, nós temos paz com Deus. O apóstolo Paulo diz aos Romanos: justificados, pois pela fé temos paz com Deus. E quando nós temos paz com Deus, nós temos paz com o nosso travesseiro, nós temos paz com as pessoas, nós temos paz inclusive com aqueles que nos odeiam. Mas quando nós não estamos em paz com Deus, nós não temos paz com nós mesmos e nem com o nosso semelhante. Jesus em Belém, Jesus nascendo, é a esperança de que toda guerra cesse no coração humano. E eu pergunto a você: há paz no seu coração? Ou só há guerra? Ou só há conflito, intranquilidade? Você consegue dormir bem à noite? Você consegue refletir bem sobre a sua vida? Será que seu travesseiro todas as noites não está sendo regado por lágrimas de tristezas e de insegurança? Pela culpa, pelo medo, pela consciência culpada de erros e fracassos da sua vida? Deixe Jesus nascer no seu coração hoje, para que você possa experimentar toda a paz que Ele pode lhe dar. Ele disse: eu vos deixo a minha paz, e a minha paz eu vos dou. E em último lugar, o Natal é tempo de esperança, a esperança de que o reino de Deus triunfe sobre os governos humanos. Veja o verso 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo será sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso
aconteça. Quando Jesus entra na nossa vida, quando nós o tornamos como nosso Senhor e Salvador pessoal, e o confessamos como nosso único e suficiente Salvador, Ele passa a ser o nosso Rei, aquele que governa sobre nós. Nós saímos do trono da nossa vida e nós dizemos: Jesus, agora o Senhor está no controle. Os desgovernos, os desmandos, os desacertos humanos são removidos. E agora a nossa vida mais uma vez entra nos trilhos. Ele é aquele que põe de fato a nossa vida para funcionar de verdade. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Onde Jesus está presente, o reino de Deus está. Ele chega e traz o governo de Deus, o domínio de Deus. O governo de Deus não é político, não é ideológico, não é militar. O governo de Deus é o poder dele agindo em nossas vidas e nos transformando em maridos melhores, em esposas melhores, em filhos melhores, em profissionais melhores, em pessoas transformadas e abençoadas por Deus. O governo de Deus não é um conjunto de assentimentos, de conceitos mentais. É o poder de Deus que nos faz viver diferente. O reino de Deus não é localizado geograficamente, não é localizado politicamente, é localizado na alma de todo aquele que creu em Jesus Cristo. Porque todo aquele que creu em Jesus Cristo, que é discípulo dele, vive sob o governo de Deus. Olhe para mim, eu lhe pergunto: quem é que está governando a sua vida? Quem é que está no trono da sua vida? Quem é que está conduzindo a sua vida? É você mesmo. Talvez você me diga: eu mesmo, pastor, eu faço o que eu quero, eu penso o que eu quero, eu tomo as atitudes que eu quero. Esse é o grande problema. Os governos humanos falham, os governos humanos fracassam, inclusive nós mesmos. A nossa vida precisa estar submissa ao governo de Deus. Jesus, ao melhor, o apóstolo Paulo, em Romanos 10, ele diz assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O Natal de Cristo é um tempo de esperança. É quando a esperança triunfa sobre todo tipo de desespero e desgraças humanas. Onde Jesus está, me escute para concluir, onde Jesus está, o aflito encontra consolo. Onde Jesus está, o perdido acha o caminho de volta. Onde Jesus está, o humilhado é exaltado. Onde Jesus está, o desonrado encontra o caminho da dignidade. Onde Jesus está, o preso, o caminho da liberdade. O abatido recebe novas forças. O triste encontra a alegria. E o perdedor, o caminho da vitória. E por último, onde Jesus está, aquele que é culpado encontra o caminho do perdão e da salvação em Cristo Jesus. Natal é tempo de esperança. A esperança de que a graça de Deus sobrepuje todas as desgraças humanas. Quando Jesus nasce na minha alma, na sua alma, no nosso coração, Deus começa uma nova história. E agora, para encerrar, eu quero lhe perguntar: você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? O Natal já é uma realidade para você? Jesus já nasceu no seu coração? Você já o confessou como seu único e suficiente Salvador? Se não, meu querido amigo, experimente hoje um tempo de esperança na sua vida e comece hoje mesmo uma história nova na sua existência. Como, pastor?
entregando a sua vida a Ele, recebendo a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus e que Ele quer desfazer toda a desgraça humana da sua vida, se você crê que Ele morreu por você, que está vivo e que inclusive está nesse lugar para abençoar você, e que você quer começar hoje uma nova história, eu convido, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Vai começar uma nova história, um tempo de esperança e de graça na tua vida.